Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa e tem uma mensagem para nós nessa noite. Quantos creem, pode dizer amém? Glória a Deus. Antes de nós, por favor, enquanto você está abrindo a palavra de Deus, no texto que também está projetado em Gênesis capítulo 1, verso 6, quando você está abrindo, pediram jovens para que eu reforçasse o aviso do lanche. Eles capricharam no lanche. Quantos pode dizer amém? Amém. Não, quantos estão muito felizes? Eles capricharam no lanche, amém? Diga ao seu irmão, puxa, que coisa boa. Além de vir num culto tão gostoso, a gente vai poder comer um sanduíche desse. Então, eles capricharam, eles estão com um objetivo, com essa verba. Vamos ajudá-lo. Fiquei sabendo que a Isabela, que é discípula direta do pastor Eli, da pastora Maraísa, que junto com alguns jovens, quem mais fez? Rodrigo, Amanda, Tiago e Bianca, Michele e Pedro. Ou seja, é a turminha boa de cozinha. Então, o bolo vai ser distribuído gratuitamente. Mas para não estragar, compra primeiro os 3 lanches que você vai comer e depois come bolo. Leva para casa, você que sabe, tá bom? A segunda coisa que eu preciso reforçar, quantos aqui estão aqui nesse lugar e gostariam de tomar um café bem gostoso com um pastor para ser recebido, tirar dúvidas, saber como que a igreja é, não é? Então, terça-feira agora, se você está frequentando, quer conhecer um pouquinho mais da igreja, é uma reunião assim aberta. Ah, mas eu cheguei hoje, posso ir? Pode. Terça-feira, 19h30, é gratuito, um café tão gostoso, e eu queria a sua companhia. Olha, pastor, eu queria conhecer um pouco a igreja, venha conhecer. Pastor, eu queria conhecer um pouquinho das coisas aqui, as doutrinas, tenho dúvida. Venha, terça-feira, 19h30, estaremos aqui, tá bom? Eu já tenho alguns sims de alguns irmãos, então aquele que quer conhecer um pouco da igreja, venha estar, né? E vai ser maravilhoso. E só emendando isso, no sábado lá com os jovens é aberto para toda a igreja, né, pastor Davis? Toda a igreja pode ir. Sábado vai ser lá na chácara. Uma quadra tão bonita, todos estão convidados. Se você quer a presença de Deus, vamos buscá-lo. Amém? Bom, dito isso, Gênesis capítulo 1, verso 6. Quantos acharam aí? Diga amém. Bom, é no início da Bíblia, né? Esse ficou fácil. É nas primeiras páginas aí, né? Até o Rodney encontrou. Gênesis capítulo 1, verso 6. Encontrou aí, Rodney? Glória a Deus, né? E o Rodney é bom de Bíblia, hein? Estou só brincando com ele. Gênesis capítulo 1, verso 6. Encontrou aí, pastora Maraísa? Está aí está sendo também colocado aí para você ler. Vamos ler juntos? Gênesis 1, verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. E haja o quê? Haja o quê? Separação entre águas e águas. Separação. Deus separou as águas. Olha que coisa legal que diz a palavra de Deus. Pois é, hoje eu quero falar para você, e vou falar isso não demoradamente, que nós temos uma festa, mas uma dica para você de 5 momentos estrondosos que Deus mexeu com água na Bíblia. Eram 5 momentos que Deus tem uma mensagem para mim e para você. Toda vez que Ele mexeu com águas poderosamente, Ele tinha uma mensagem para mim e para você. Amém? Quantos querem saber essa mensagem? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Obrigado porque nós estamos completando 32 anos de igreja. Agora abençoa, Pai. Abençoa não só esta, mas as outras igrejas que têm se formado. Todas elas sejam abençoadas, mas hoje, especificamente aqui na sede, junto com os nossos irmãos e irmãs, estamos celebrando, Pai, a Tua vitória. Nós Te louvamos, agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então até o final do culto, diga mais, amém? Esse não valeu, Deus abençoe. Pode sentar, querido, vamos lá.
Queridos irmãos, quando eu estou falando de águas aqui, veja bem, eu não estou falando de um copinho de água, amém? Deu para entender? Eu não estou falando daquela jarra de água, daquela bacia de água que você tem na sua casa. Quando eu estou trazendo aqui que 5 vezes Deus abriu as águas, eu estou falando que Deus abriu uma montanha de água, montanhas de água. Quando Deus abriu e movimentou muitíssimas águas na Bíblia. E foram 5 vezes em toda a Bíblia que Deus abriu muitíssimas águas. Mas Ele fez assim, de a ponto das pessoas ficarem paralisadas de tanta água, a sua mão, seu poder, seu sopro, etc., abriu, não é? Intransponíveis obstáculos Deus venceu, volumes gigantescos de água. Nós estamos falando de uma vez que Deus mexeu no oceano. 75% do nosso planeta é feito de água. Eu fiz um cálculo lá, dando uma olhada, 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Deus mexeu, Deus colocou a sua mão N vezes para fazer a sua obra, não é? O Mar Vermelho, por exemplo, ele tem 1.900 quilômetros de extensão, 300 de largura, e o povo de Deus passou a seco. Claro que onde ele passou a seco era um pouco menor, tinha mais ou menos o equivalente a 5 quilômetros em que o povo passou. Mesmo assim é muita terra, é muita água. Deus movimentou um bloco extraordinário de água para que o povo dele pudesse passar. O Rio Jordão, por exemplo, que Deus também mexe nessa água, ele tem 30 milhões de metros cúbicos de água que cai anualmente no Mar Morto. 30 milhões de metros cúbicos de água. Deus mexeu para fazer alguma coisa pelo seu povo. Como se pode dizer amém? Eu quero dizer que em cada abertura que Deus mexeu nessas águas, algo sobrenatural, algo muito forte, algo muito estrondoso aconteceu na terra. E era sempre a nosso favor, para nos ajudar. Deus estava mexendo, Ele tinha um testemunho, Ele tinha uma declaração de poder, Ele tinha uma intervenção de amor, quando Ele mexia nas águas ao nosso favor. Então, existe uma mensagem de Deus para a sua igreja nessa noite, que está completando 32 anos. Eu quero dizer que muitas águas já passaram e Deus continua mexendo ao nosso favor. Aleluia! A imagem das águas que se dividem é mais do que simplesmente um evento físico. Nós estamos falando de um poder majestoso de Deus, também de uma oportunidade de nós experimentarmos o poder de Deus, de vermos a glória de Deus. Então, toda vez que Deus mexeu nas águas, toda vez que Ele fez algo desse porte, nessa grande quantidade de água, Ele está dizendo para mim e para você que nós vamos enfrentar obstáculos. Alguns vão parecer intransponíveis, como as águas que Ele mexeu. Porém, Deus vai estar lá conosco para nos dar a vitória. Como você pode dizer amém essa palavra? Como você pode dizer glória a Deus? Ele está mexendo conosco. Existe um poder quando Ele mexe nessas águas. E o que Ele quer dizer para nós aqui? Em primeiro lugar, a primeira vez que Deus mexeu com as águas na Bíblia, é esse que está projetado. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E fez Deus a expansão e separou as águas, conforme diz Gênesis capítulo 1, verso 6. A primeira vez que Deus mexeu com a água foi desses bilhões de uma vez só. Ele pôs ele pegou as águas que estavam mescladas no início da criação e Ele fez uma separação de um lado e de outro e gerou uma terra seca para o nosso bem. Eu queria dizer para você que todos nós devemos saber o que Deus está querendo dizer para nós. O que Deus está querendo dizer quando Ele mexe em bilhões de litros de água para que nós possamos ter um lugar seco. Há um mistério na Bíblia que diz que toda construção deve ser feita sobre a rocha. Quando Deus mexe nos bilhões de litros d'água,
para colocar uma parte seca, para colocar a rocha. Ele está dizendo para mim e para você que no início da palavra, que é a nossa rocha, deve guiar as nossas vidas. A sua construção de vida não pode ser colocada na palavra de alguém. A sua construção de vida não pode ser colocada na opinião de alguém, na situação de uma pessoa ou de outra. Mas Jesus Cristo disse que é sábio aquele que coloca a sua confiança em sua palavra, porque os céus e terra passarão, mas as palavras de Cristo nunca vão passar. Quando Deus separa e faz a terra, Ele está dizendo para mim e para você: construa a sua vida num lugar sólido. Porque se eu quisesse que você construísse a sua vida num lugar que fosse mais ou menos, eu não tiraria as águas do meio da terra. Eu separei para que você possa andar com o seu pé em seco, você possa construir sua vida. Jesus Cristo mesmo disse isso. Ele falou: pois todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu vou dizer que ele é um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Eu quero dizer, Igreja Bíblica de Cristo, louvado seja Deus, essa palavra é proclamada toda semana, e Deus tem sido glorificado. Quantos podem aplaudir o Senhor? Essa palavra gera vitória, essa palavra gera famílias novas, abençoadas, fortalecidas. É a palavra de Deus. Segunda coisa, abra a sua Bíblia comigo em Êxodo 14, 21. Deus separou as águas do Mar Vermelho, ali com Moisés. Olha que forte. Você vê ali em Êxodo 14, 21. Diz aí: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar por um forte vento oriental por toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. A segunda vez que nós vemos Deus mexer em grande quantidade de água foi justamente quando o povo de Israel saiu do Egito. O povo de Israel estava bem perdido em todo o processo. Eu quero que você olhe um pouquinho para mim, eu quero que você entenda o que Deus está dizendo para mim e para você. A Bíblia diz: lá do Egito o povo saiu passeando, o povo saiu vitorioso, o povo achou que não ia ter mais briga nenhuma. E de repente, ele se depara com o Mar Vermelho. E Deus conduziu eles para lá. É forte ver que Deus conduziu o povo para um lugar estranho. Era estranho demais. Às vezes, na nossa vida, Deus conduz você e eu em um lugar que você diz: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou neste lugar? Eu sou temente a Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que está acontecendo isso comigo? E Deus conduziu o povo para um lugar. Na frente tinha o mar, do lado montanhas, e atrás o povo do Egito veio furioso. Eles pararam e falaram: por que nós libertamos esse povo? Vamos atrás deles, vamos destruí-lo, vamos destruir o povo que saiu aqui do Egito. Eles nos fizeram conhecer um Deus todo-poderoso, mas vamos atrás deles. E eles vieram. A Bíblia diz que uma grande marcha veio contra o povo de Deus. E nessa grande marcha que veio contra o povo de Deus estava totalmente desprovido de armas. Se você olhar aqui no episódio, de um lado vemos um exército bem treinado, com carruagens, com arcos, com flechas, com lanças, com um faraó, com um exército treinado. O Egito tinha cavalos enormes, muito bonitos. Eles vieram contra o povo de Deus. O povo de Deus cocoado. O povo de Deus malemar tinha uma enxada. O povo de Deus malemar tinha um lugarzinho, uma pazinha para plantar alguma coisa na terra. Eles não tinham armas, eles não tinham nada. Eles começaram a olhar para frente, tinha o mar, para os lados tinha as montanhas, e para trás tinha um exército furioso. Parece até brincadeira, como é que Deus conduziu o povo até esse lugar? Parece às vezes brincadeira como Deus conduz nossa vida para determinados lugares e situações. E você diz: puxa Senhor, o que eu vou fazer aqui? Aí Deus olhou para Moisés e disse: por que você está assim? Coloque esse povo, não é para marchar, coloque esse povo para andar. Porque Deus, querido, quando quer fazer uma coisa na sua vida, Ele começa a fazer com que você movimente sua vida para o lado certo. Não adianta correr se eu corro para o lado errado. Eu tenho que andar para o lado certo, eu tenho que dar o passo para o lado certo.
E a Bíblia diz que eles olharam e Moisés falou: olha, estende teu cajado, eu vou fazer uma grande obra hoje. E a Bíblia diz que o poder de Deus que estava sobre o povo, conduzindo o povo, foi para trás, proteger o povo. E a Bíblia diz que o exército de Faraó não conseguia chegar. Moisés foi e estendeu a sua vara. E aí aconteceu uma coisa sobrenatural, aleluia. Veio um sopro, veio um poder do alto, aleluia. Veio uma unção do alto, eu já senti isso. É o poder que vem de Deus, é a glória que vem de Deus. Quando você vê, acha que não tem saída, que você não tem como vencer. E aí o poder de Deus abriu o mar em 2 colunas de água, aleluia. O que Deus está dizendo para mim e para você? Quantas e quantas vezes Satanás olhou para nós e diz: não, eu não vou deixar eles viverem para Deus, não vou deixar. Não vou deixar eles viverem para o Senhor. Vamos atrás dessa família, vamos destruí-lo, vamos colocar numa armadilha, vamos levantar nossas lanças, vamos matá-los. Nós nem sabemos o quanto de vezes Deus já libertou a nossa vida de problemas assim. O quanto de vezes que Satanás já tentou fazer uma encruzilhada. Eu lembro de uma missionária chamada Zazinha, muito amiga minha aqui do Seminário Batista, e hoje ela foi ser missionária na África, uma irmãzinha muito querida, uma irmãzinha muito cheia do Espírito Santo. E ela falou: James, uma vez nós estávamos voltando, e eu sempre voltava no caminho pela minha casa, eu estava lá num país missionário, fazendo missões, e ali Deus olhou para mim, e eu sempre voltava com o carro de bombeiro, sempre. O carro de bombeiro me dava uma carona, passava em frente da casa, me deixava lá e ia embora. E aí Deus falou para mim: não, Zazinha, você não vai por esse caminho, hoje você vai por um outro lugar. E ela estava indo tranquilo para a sua casa, Deus falou: vire aqui. Ela virou: olha, agora faça tal coisa. Ela fez, e ela, totalmente diferenciado, entrou em casa e foi assim. Dias depois, um dos homens que estavam lá, vendo a vida dela, sendo impactado pelo amor cristão dela e tudo mais, ele falou assim: nós estávamos indo te matar. No dia tal, na situação tal, nós estávamos correndo para matar você. E preparamos uma artimanha para você, ali na parte da frente, que era sempre o lugar que você descia. E falamos: nós vamos pegá-la aqui, nós vamos fazer algo aqui. E quando de repente ela mudou, entrou por trás, eles nem viram. Ele diz: o que aconteceu? Porque a senhora mudou de lugar? Ela disse: porque o meu Deus que vive, o meu Deus que é vivo, aleluia, o meu Deus que é poderoso, o meu Deus falou para mim: hoje você vai mudar o caminho. Hoje você não vai para a direita, hoje você vai por este caminho. E ela foi, e Deus a livrou, assim como livra nós, assim como livra a nossa família, assim como livra os nossos queridos, assim como livra as nossas crianças, assim como livra nosso cônjuge. Deus é poderoso, Ele faz milagres. Sabe, querido, às vezes a gente acha que a nossa fé que alcança. Eu tive fé. Quando na realidade a bênção já está em Deus. Você sabe que a bênção, as coisas, não é por conta da nossa fé. A bênção já está em Deus. É igual uma caixa d'água. A água já está lá. O poder de Deus já está lá. A bênção de Deus já está lá. Mas você se liga em Deus. Você começa a ter fé em Deus. É como se fosse um cano que sobe até a caixa d'água. Essa é a tua fé. A água é Deus, o poder é de Deus, a unção é de Deus, mas quando você se liga a Deus, a água começa a descer sobre a sua vida. Foi Deus que fez o vento soprar para o mar se abrir. Foi Ele que derrotou os egípcios. Foi Ele que colocou o seu anjo protegendo de dia e de noite. Foi Ele que colocou a coluna de fogo numa nuvem fantástica para separar os israelitas. Foi Ele que fez seu povo passar a seco no mar. Foi Ele que fez os egípcios se afogarem. Foi Ele que deu a fantástica vitória ao seu povo. Foi tudo Ele. Foi todo Ele. Quando você olha, você diz: Deus, o que é meu aqui nisso? A fé. Ele disse: põe o pé na água aí, vamos marchar. Começa em direção. Começa a Deus fazer. Começa a Deus guiar. Começa a Deus conduzir sua vida. Vai para o lugar certo. Vai para o lugar certo. Obrigado, Jesus. Terceira vez que Deus
abre o mar, abre as águas. Aliás, está em Josué capítulo 3, verso 13. E diz a Bíblia assim: assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor repousarem na água do Jordão, elas se separarão, as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. A terceira vez que Deus movimentou muita água foi justamente para falar do valor da obediência. Irmão, eu quero dizer para você, para mim, para todos que estão aqui, que há um poder em obedecer Jesus. Há um poder em obedecer a sua palavra. Eu sei que hoje em dia existe uma pregação assim, bem tranquila, para nós entregarmos nossa vida para Cristo. Isso é muito bom. Nós devemos saber que somos pecadores. Nós devemos saber que Jesus é o Senhor. E aí você se entrega a Ele. Isso é maravilhoso. Mas deixe-me dizer uma coisa poderosa para você essa noite. Quando você desobedece, algo ruim acontece sempre. E quando você obedece, algo bom acontece sempre. Às vezes esse algo bom é só o fato de não acontecer algo ruim. Às vezes o algo bom é só o fato de Deus fazer um milagre para que aquilo que era ruim, que ia desviar a sua fé, sua família, seu coração, sei lá eu o quê, e de repente você obedece. Simplesmente você obedece. Eu quero dizer que quando Deus abriu a terceira vez o mar, Ele queria mostrar para mim o valor da obediência aos seus ensinos, aos seus mandamentos. Foi Jesus que falou uma certa vez: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. A Bíblia diz que eu e você temos que guardar os mandamentos dele. E ele deu um mandamento quando aquele povo foi diante do Rio Jordão. Agora nós estamos falando do livro de Josué. Josué já não é mais Moisés, é Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Ele chegou com o povo na frente do Rio Jordão. Aquela 130 quilômetros, 30 de largura. Ele chegou diante do Rio Jordão e disse: meu Deus é muito grande. Meu Deus é muito grande. Alguém já falou isso? Meu Deus, esse mês é muito grande. Meu Deus, isso que estão contando para mim é muito grande. Senhor, o que estão me desafiando é muito grande. Eu estou com a minha vida neste ponto, é muito grande para eu vencer, é muito grande os meus sentimentos, é muito grande o passo que eu tenho que andar, é muito grande, meu Deus, é muito grande. Deus olhou para Josué e falou: olha aqui, meu filho, põe o pessoal lá, faz eles relar o pé na água. A terceira vez que ele abriu por causa da obediência. Eu fico imaginando o pessoal chegando na água. Eu fico pensando no pessoal chegar até as águas do Jordão, que eram volumosas. Eu fico imaginando os respingos, e mais respingos, e mais respingos. Às vezes você tem que obedecer e o mundo te dá respingos. Tenta colocar medo em você, tenta colocar pavor em você, mas há um poder na obediência do Senhor. Há um poder quando você obedece ao Senhor. E a Bíblia diz que eles colocaram o pé em obediência. E o Rio Jordão se abriu. Mas não abriu igual abriu o Mar Vermelho. Não abriu num sopro de cima. Abriu como se Deus colocasse a sua mão e parasse toda a água em um só canto. Mas Deus abriu. Deus abre quando somos obedientes. Deus abre diante da obediência do seu povo. Deus queria que eu e você soubesse que o diabo vai tentar fazer você desobedecer. Ele vai fazer você perder a bênção. Ele vai tentar fazer com que você não consiga ver o valor da obediência. Deus fala para você: não faça tal coisa, meu filho, isso é tão ruim. E você diz: sim, Senhor, isso é obediência. Não, Senhor, é não obediência. Um dia um rapaz viajou daqui e foi atrás de um evangelista famoso lá na África. E lá na África ele procurou a casa desse evangelista famoso e descobriu que era uma casa muito simples, no meio de uma rua muito simples. O chão era de terra. E esse evangelista tão famoso era uma pessoa muito simples. Chegou lá e disse: fulano de tal, eu vim do Brasil, vim para que o senhor colocasse a mão sobre mim,
para que haja unção na minha vida. Eu preciso de ser avivado, eu preciso de mais de Deus. Senhor, aviva a minha vida. Então eu vim aqui para que o Senhor coloque a sua mão sobre mim, para que haja o avivamento de Deus em mim. O avivalista, um homem muito sábio, chegou para ele e diz: ah, meu filho, você perdeu a viagem, por que você veio até aqui? Ele diz: por quê? Eu quero que o Senhor coloque a mão sobre mim. Ele diz: sim, o avivamento é assim, filho. Pegou um pedacinho de madeira, um galho, e fez assim, um círculo. Fechou o círculo e disse: avivamento é isso, meu filho. Jesus é o Senhor desse círculo. Eu entro nesse círculo e digo: Jesus, a partir de agora eu te obedeço. A partir do momento que você coloca no seu coração obedecer às ordens do Senhor, nesse dia você será avivado. Esse é o segredo do avivamento: obedecer. Quarta vez que Deus abre para nós, em 2 Reis capítulo 2, verso 9, abre comigo lá, estou na quarta, penúltima, 2 Reis capítulo 2, verso 9. Sucedeu que, havendo ele passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Essa é uma história muito bonita da Bíblia, não posso entrar, não dá tempo de entrar em tudo, mas eu quero pegar só o foco principal. Elias, um homem de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, tinha um menino chamado Eliseu. Eliseu era o seu menino, era o rapaz que o acompanhava, era o rapaz que o servia, é o rapaz que lavava a louça, que cuidava das coisas dele, é o rapaz que Deus chamou para que Elias pudesse treiná-lo a ser um profeta de Deus. Eu fico imaginando todo aquele momento e Eliseu ali parado, servindo, e nos ensina que é a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é passada de geração a geração. Como é que eu posso ser abençoado? Como é que eu posso ter um filho para ser abençoado? Muitos aqui estão casados, muitos já têm filhos, mas outros ainda terão. Como é que eu faço para o meu filho ser abençoado? Aproxima ele dos homens de Deus, põe ele perto dos homens de Deus, coloca eles mais perto da unção de Deus. A Bíblia diz aqui que a unção ela é passada. Se você olhar na palavra de Deus, Moisés passou a Josué. Se você olhar para a palavra de Deus, Elias passou para Eliseu. Se você olhar na palavra de Deus, Barnabé passou para Paulo, Paulo passou para Timóteo, Timóteo passou para homens idôneos, e nós passamos nossa fé para aqueles que estão perto de nós. A palavra de Deus diz que o toque de Deus, a unção de Deus pode ser com certeza passada. Olha, querido, há uma unção de Deus e na sua palavra. Ensina que Deus tem uma provisão para os seus chamados. Olha aqui o poder de Deus. Nós somos convidados a investir em novos líderes para o reino de Deus. Nós somos convidados a investir em novos jovens. Louvado seja Deus que os jovens hoje cantaram, que você pode dizer amém. Ok, vou repetir a pergunta. Louvado seja Deus porque os nossos jovens hoje estavam cantando, quando dizem amém. Da próxima vez eu quero que todo mundo suba. Pastor, eu ainda estou meio desafinado, mas sobe. Que Deus dá graça, agora aí embaixo você só vai ficar, não é? Vamos desenvolver seu dom. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos desafiar a todos. Ninguém é obrigado, mas vamos desafiar a todos. Vamos passar a unção aos nossos jovens. Vamos passar a unção às nossas crianças. Vamos ver nossas crianças louvando e glorificando a Deus. Por vezes, eu tenho pegado os meus filhos e erguido eles no altar de Deus, dizendo: visita a minha filha, visita o meu filho. Vamos fazer isso. Nós estamos começando lá no Trilho Certo uma obra. Vamos reativar a IBC 3, né? Que era 1, agora 1 está aqui, a 2 está em Nova Odessa, a 3, então está ali.
Vamos reativar. Já estamos com cerca de 60 pessoas. Vamos reativar. Vamos colocar, falei para o irmão Celso, alguns irmãos estão se achegando para fazer a obra. Eu falei, eu vou colocar um púlpito e vou começar a pregar. E vocês me acompanhem. E aí todos nós vamos louvar ao Senhor. Vamos fazer uma grande festa. Porque Deus quer ser glorificado em todos os cantos da nossa cidade. Vamos fazer uma grande festa para o Senhor. Vamos passar a unção aos nossos jovens. E quinta e última coisa, Eliseu abre as águas do Rio Jordão. Se você puder olhar aí, em 2 Reis 2,14, e tomou a capa de Elias, que dele caía, e feria as águas. Onde está o Senhor de Elias? Nós estamos falando de um menino que estava andando com Elias, o seu profeta mor, seu mentor. De repente a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa. Tem uma música antiga que a gente cantava, numa carruagem de fogo eu irei subir, mas isso não é bíblico. A Bíblia diz que a carruagem passou no meio deles e ele subiu num redemoinho. Então Elias sobe num redemoinho. E ele subiu no redemoinho e ele falou para Elias, me dá o poder dobrado seu, da unção que está sobre você, que venha sobre mim. E aí Elias falou, se quando eu subir, você vê o sinal, a minha capa vir e tudo mais, é porque Deus disse sim. E ele subiu e a capa desceu. Ele subiu, mas a capa desceu, aleluia. Ele subiu, mas aleluia, a capa desceu. A capa continua descendo sobre homens que querem servir ao Senhor. Querido, o que estava no coração de Eliseu era servir a Deus. Irmão, se alguém aqui quer servir a Deus, Deus vai levantá-lo para servir ao Senhor. Eu quero dizer que se alguém está aqui sentado, dizendo eu quero servir ao Deus vivo, Deus vai te levantar. Deus, a capa de Deus vai te achar. A unção de Deus vai te pegar e você vai começar a servir ao Senhor. Eu quero dizer que você hoje pode estar sentado aqui, mas amanhã, em nome de Jesus, você estará servindo ao Senhor. Ele diz que a capa desceu. Elias pegou a capa. Só que ele chegou nas águas do Jordão. Quando ele estava com Elias foi fácil. Elias pegou a capa e abriu as águas. Mas quando estava agora Eliseu, ele teve que ter um encontro com Deus. Ele teve que ter um desafio com Deus. Ele teve que levar uma dinâmica diante de Deus. Eu fico imaginando ele pensando em todas as orações que Elias fazia. Eu fico imaginando ele falar, como é que ele fez mesmo? Como é que ele fez mesmo? Como é que ele abriu mesmo essa água? Nós temos que ter mentores, nós temos que ter gente junto com a gente. E ele olha e diz, foi assim que ele fez. Ele pegou a capa e ele tocou. Ele pegou a capa e ele tocou. Então ele pensou, aonde está o Deus de Elias? E jogou a capa. Queridos irmãos, há um momento na nossa vida que você tem que conhecer o Deus vivo. Eu sei que às vezes a gente vem à igreja, às vezes a gente tem um encontro meio que assim de ouvir falar. Às vezes a gente tem um encontro porque o pai vem na igreja, às vezes a gente tem um encontro porque a mãe vem na igreja. Às vezes a gente está na igreja e a gente nem sabe o que está fazendo lá. Mas não é o caso do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele, aleluia, enche você do Espírito Santo. O Deus da Bíblia, Ele te toca de um jeito que você diz, meu Deus, minha vida não vai ser igual mais. A Bíblia diz que Eliseu tocou com a capa, é aquele manto profético, o manto de autoridade, de espiritualidade estava ali. Elias foi recompensado, ele ficou perto ali, olhando a carruagem, o redemoinho, levando Elias, o seu mentor, o profeta mor. E a capa desce sobre ele. A capa desce sobre ele. Eu quero dizer em nome de Jesus que nós estamos numa etapa da igreja que nós queremos que os jovens assumam a sua posição. É importante que você comece a assumir o lugar de quem toca a guitarra. É importante que você saiba que quem está tocando o contrabaixo precisa que você possa assumir seu lugar.
que quem está tocando bateria precisa de alguém que assuma o seu lugar. Alguém que está tocando teclado precisa ter alguém para assumir. Alguém que está pregando, alguém que está lá em cima servindo. Também precisamos de jovens servindo a obra de Deus. É hora de você fazer o que Deus quer que você faça. A capa vem para todos aqueles que dizem sim. Eliseu nem sabia como abrir um rio, mas ele aprendeu. Ele pôs a capa e Deus honrou. Ele pôs o seu chamado e Deus honrou. Ele pôs aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer e Deus honrou. Deus vai continuar honrando essa igreja. Deus vai levantar líderes. Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar homens e mulheres para continuar servindo a Deus. Toda vez que Deus abriu o mar, as águas, o rio, num volume de água enorme, Deus tinha algo para falar comigo, com você. Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos servir ao Senhor. A palavra de Deus diz que Eliseu foi tão ungido por Deus que ele fez o dobro de sinais em vida de Elias, menos um. Elias fez 13 sinais, 13, e Eliseu fez 25 em vida, mas faltava um para que fosse o dobro de Elias. E a Bíblia fala uma certa vez que Eliseu foi enterrado, seus ossos ficaram um pouco aparentes numa cova. A Bíblia diz que as tropas moabitas estavam chegando em Israel, e o pessoal estava com o corpo de um defunto. E aí, quando eles viram as tropas moabitas chegando contra, para assaltar, para roubar, para tirar a paz de Israel, eles não tinham o que fazer com o defunto. E a Bíblia diz que eles pegaram o defunto e jogaram dentro da cova de Elias. E a Bíblia diz que o defunto, ao tocar os ossos de Elias, o defunto levantou sobre os seus pés, e deve ter corrido também, e deve ter corrido mais que os outros, e os outros correram mais depois, porque viram o defunto sendo ressuscitado. Há um poder, há uma unção que ressuscita pessoas. Há uma unção que ressuscita pessoas. Sabe, um dia me contaram, eu vou terminar com isso, a história de um menino, achei muito legal. Eu vou encerrar com essa história. Diz que a mãe foi no mercado com essa criança, e sabendo que ela logo ia para os biscoitos de chocolate, ela já deu um monte de instrução para o menino, dizendo: menino, é o seguinte, ó, não pega biscoito, amém? Eu não vou comprar mais biscoito. Mas o menino estava todo empolgado, e não me fala mais nisso, não me toca no assunto de biscoito para mim, não fala mais nisso para mim. O menino todo empolgado, né? Todo para lá e para cá, de pé no carrinho, olhando se estava chegando o corredor do biscoito. E de repente o menino avista o corredor do biscoito. De repente ele olha e vê aquelas coisas tão gostosas. E ele levanta e a mãe diz: Chiu, nenhuma palavra. E ele tentou: não, nenhuma palavra. E o menino, cheio de vontade, sentou, não sabia o que fazia. Quando já aconteceu isso? Amém? E aí a mãe foi até o caixa para passar a compra. O menino desesperado, vendo que atrás das costas dele tinha o corredor dos biscoitos. E ele sabia que a mãe tinha dado ordem para não falar com ela sobre esse assunto. Então o menino se colocou de pé, numa unção profética. Ele disse: ó Jesus, em nome de Jesus, o senhor pode me dar um biscoito? Mas disse que ele gritou tão alto, mas tão alto, que as pessoas ao redor começaram a dar risada. E o pessoal achou tão lindo o menininho, dizer: Jesus, por favor, me dá uma caixa de biscoito. Que as pessoas começaram a pegar do carrinho, dando risada, e dar para ele. Diz que até a mãe sair, tinha 15 caixas de biscoito. Às vezes a gente tem que gritar por Deus. Às vezes nós temos que clamar, para que a unção que abre as águas possa abrir as nossas vidas. Vamos ficar de pé. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos fechar o corredor. Dá a mão para a pessoa que está pertinho. Dá a mão para a pessoa que está perto de você. Deus vai abrir as águas na sua vida.
Deus vai abrir coisas intransponíveis, Deus vai abrir coisas extraordinárias, Deus vai abrir coisas que precisam do toque dEle. Comece a orar comigo aí no seu lugar. Talvez você nessa hora possa estar dizendo: Senhor, eu quero um avamento na minha vida, Senhor, eu quero o poder da ressurreição, Senhor, eu quero ser cheio, Senhor, eu quero ser tocado, mas as águas estão muito em cima, as águas são muito grandes, Senhor, aviva a minha vida, Senhor, quebra as barreiras, quebra, Pai, em nome de Jesus. Comece a clamar comigo, comece a orar comigo. Homens de Deus, levante a sua voz. Homens de Deus, comece a orar comigo por sua família, por essa igreja. Mulheres de Deus, comecem a interceder comigo. Jovens de Deus, comecem a interceder comigo. Homens e mulheres santos de Deus, comecem a clamar: Senhor, aviva a minha vida, Senhor, renova a minha vida, traz a capa para a minha vida, Senhor, mexe com a minha vida, Senhor, faz-me um profeta, faz-me um homem de Deus, faz-me um homem usado, uma pessoa usada, Senhor, usa a minha vida, aleluia. Vai clamando a Deus, vai clamando a Deus, vai clamando a Deus, vai clamando a Deus. Este é o momento de Deus fazer uma obra em nossa vida, este é o momento de Deus fazer uma obra, um renovo em nosso coração. Vai clamando a Deus, vai clamando a Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor venha com o teu renovo. Senhor, eu te peço que o Senhor visite a tua igreja, visite o homem, visita a mulher, visita o jovem, visita a criança com o teu fogo, com a tua unção, com a tua glória. Faz isso, Senhor, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Visita a nossa vida, visita a nossa vida, visita a nossa vida. Precisamos te conhecer como Deus vivo, aleluia, com Deus de poder, com Deus de unção, com Deus de graça, com Deus de glória. Visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor, bem forte, aleluia.